Olá, eu sou Mônica e você está no canal Mulheres que Brilham. E vamos para mais um vídeo. O vídeo de hoje eu decidi gravá-lo porque de manhã eu recebi uma mensagem no Instagram. A mensagem diz o seguinte: a amizade é como um livro. Existem amigos apenas para uma página, outros para um capítulo inteiro e aqueles verdadeiros que estão presentes ao longo da história. Eu percebi que ultimamente tem alguns vídeos no YouTube pessoas falando que por que não gostam de amigos, por que não têm amigos, por que não recebem amigos. É mais ou menos assim. Tem muito a ver com pessoas que acham que a amizade não é algo bom, né? Algo que vai lhe trazer algum benefício. Por conta disso, eu comecei a pensar, eu digo, eu vou fazer um vídeo que fala as razões por que eu tenho amigos e por que eu gosto de ter grandes amizades. Em primeiro lugar, quando diz que existem amigos que apenas ocupam uma página, durante a vida da gente, a gente tem os amigos de infância, e depois a gente pega aquelas amizades dos pré-adolescente, adolescência, início de juventude e a fase adulta. Cada fase dessa, Deus coloca na nossa vida amigos, pessoas. E quando a gente volta, a gente vê que em cada fase teve os amigos mais relevantes, os amigos menos relevantes. Tem amigos que passaram, um exemplo, eu tive uma amiga que eu fiz em um cursinho de 6 meses, eu acho. Fiz amizade com ela, ela é da Bahia, e a última vez que eu a vi foi no nascimento da minha primeira filha. De lá para cá, não a vi mais e hoje isso já tem 30 anos. Minha filha tem 30 anos. Mas até hoje eu guardo essa pessoa no meu coração. Eu tenho muita vontade de revê-la. Eu tenho amigos que fiz na minha infância, na escola, né? Na rua, no início de ir à igreja. Eu fiz muitas amizades. E tem amigos que já não fazem, não estão mais no meu cotidiano. Foram embora, né? Pessoas que eu acompanho às vezes por outras pessoas que me dão notícia, tem deles que eu não tenho ideia do que aconteceu, onde estão, mas eles estão sempre guardados dentro do meu coração. E quando oportunamente eu encontro essas pessoas, eu me alegro muito, porque eles fazem parte de uma fase da minha vida. E a frase diz: tem amigos que só ocupam uma página. A amizade foi tão rápida que se você for falar, não tem muito o que falar, mas eles viveram um tempo na tua história, né? Existe ele na tua história. Tem amigos que você poderia falar dele um capítulo inteiro. Eu tenho vários amigos que eu poderia falar deles um capítulo inteiro. Fases, momentos da minha vida que conheci, né? Faculdade, trabalho, local de trabalho, comércio. É tanta situação que eu fiz amizade com essas pessoas, eu poderia contar um capítulo, incluir aquela pessoa e falar a importância dela para mim. E tem amigos que eu falaria do início, da introdução de um livro até a conclusão dele. Esses são os amigos mais duradouros. Também isso não significa que são amigos tão relevantes nas nossas vidas. Tem sim os amigos muito, né, importantes para nós, mas tem pessoas que, embora a gente consiga falar do início ao fim, a gente não é, não é aquela amizade assim. As pessoas, eu acho, que confundem amizade, porque amigo é aquela pessoa que a gente ama. Chamar alguém de amigo é algo muito forte. Um dia eu acho que eu falei com alguém porque ela me chamou de amiga. E na ocasião eu disse para ela que para eu chamar uma pessoa de amigo, ele no mínimo tinha que ter uma história.
Eu teria que ter, né, um bom tempo convivendo com essa pessoa para chamá-lo de amigo. Eu disse, olha, você é uma pessoa que eu gosto muito, mas daí a eu dizer que essa pessoa era muito íntima minha, não. Amigo é íntimo. Amigo é aquela pessoa que a gente não esconde a nossa essência. Um verdadeiro amigo, ele te conhece, ele sabe o que tu pensa de determinada situação, qual seria a tua reação diante de algo. Eu tenho amigos que participaram comigo de momento de festa, de alegria, mas tenho amigos que estavam comigo na hora da tristeza. Ou eu fiz parte da história deles, né? Estava ali junto com ele na hora que ele precisou, ou ele estava junto comigo na hora que eu precisei. Então, assim, esses, né, são amigos mais robustos, mais sólidos na nossa vida, né? E você sabe que eu sempre medito muito na Bíblia. E a Bíblia diz, no Provérbio 17:17, em todo tempo se tem um amigo, e na hora da angústia nasce um irmão. Isso é uma frase que há anos eu guardo comigo. Foi uma frase dita por uma amiga minha, por sinal, que ela vai ouvir, vai ver esse meu vídeo e vai saber que eu estou falando dela. Um dia ela chegou para mim e me falou desse versículo. Por isso eu comecei a meditar. Se você vai para a palavra de Deus, você vai ver que Cristo separou 12 discípulos. Ele não separou qualquer pessoa, ele separou aquelas 12 pessoas que iriam passar por um processo com ele, né? Ia fazer parte da história e tinha uma finalidade, um propósito, né? Cristo não faz nada sem que haja um propósito. Ele separou aqueles 12. Mas quando você vai ver as parábolas, você percebe que Cristo tinha 3 discípulos mais achegados: Pedro, Tiago e João. E por quê? Ele também tinha, entre os 12, ele tinha os 3 mais achegados. Na vida da gente vai ser sempre desse jeito. A gente tem N amigos, mas tem aquele amigo mais achegado. Eu tenho amigos que eu converso com eles apenas assuntos de comércio. A gente conversa sobre a economia, a situação, como é que está o comércio. Você conversa esse tipo de coisa aí, preço disso, preço daquilo, coisas assim. E quando eu quero conversar sobre comércio, eu tenho pessoas que eu busco e que eu gosto da opinião dele. Ele vai me dar, a gente vai trocar uma ideia sincera, ele não vai me botar para trás, às vezes até pessoas do mesmo ramo, mas assim, é uma pessoa que eu posso conversar, posso me abrir. Eu tenho amigos que eu converso sobre a minha família. A ponto muitas vezes de contar um particular da minha família. Eu tenho amigos que conversam sobre casamento, relacionamento. Eu tenho outros amigos que, em um momento de tristeza, de sofrimento, eu busquei a eles. Então, eu aprendi que existem amigos, muitas vezes, para cada ocasião. Né? Para cada situação da nossa vida, a gente tem uma pessoa determinada para que a gente busque. Eu passei uma situação uma vez na minha vida, e depois eu vou falar disso para vocês, está se aproximando esse tempo, né, de eu contar essa história. Mas eu passei uma fase na minha vida de tanto sofrimento que eu tinha pessoas que diziam para mim, amigos que diziam para mim, a hora que você quiser conversar, ligue para mim e eu vou estar à tua disposição. Já imaginou o que é isso? Então, até hoje eu guardo o nome de cada pessoa que me deu essa liberdade, que disse, eu estou pronta para te ouvir na hora que você quiser. E eu tive momentos na minha vida que eu precisei ligar para um amigo de madrugada. Uma amiga, né? Ligar de madrugada.
eu estava muito triste, eu estava chorando, eu estava em um momento de desespero, e eu ligava. Eu lembro de uma, ela atendia o telefone assim: estou aqui, estou orando por você, pode falar. Eu não falava, eu chorava, 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 gritava. E depois de algum tempo, alguns minutos, eu me acalmava, e aí eu dizia a ela: estou bem. E ela dizia: quer continuar conversando? Eu: não, eu quero dormir. Eu ia dormir. E eu tive várias pessoas nesse momento, que se eu dissesse que eu estava precisando, aquela pessoa vinha ao meu encontro. Eu tive amigos que, quando o dia amanhecia, ela ia me visitar. Ela ia lá se certificar de se eu dormi bem, se eu estava bem. Amigos de preparar uma refeição para mim, porque achava que eu estava muito debilitada em algum momento, né? Eu estava debilitada e simplesmente aquela pessoa vinha fazer uma refeição para mim. Eu tenho uma amiga que, em um momento muito difícil, de um assunto muito sério para tratar, ela foi comigo, né, até este local que eu precisava tratar esse assunto que era muito sério. E eu lembro-me, ela se despediu de mim dizendo assim: enquanto você estiver aqui, eu vou estar de joelho. E quando você sair daqui, você vai até a minha casa que eu estou te esperando. E eu lembro que quando eu chamei por ela, ela gritou: Pati, eu estou aqui. Então, assim, como é que uma pessoa consegue viver sem amizades? Eu também tenho experiências de amigos que hoje já não fazem mais parte do meu círculo de amigos. Me ofenderam, eu talvez ofendi, eu ofendi e eu fui ofendida, um dos dois. E naquele momento eu não soube lidar com a situação. Talvez hoje eu tentaria resgatar a amizade, mas infelizmente, né, a amizade se perdeu, porque a gente não soube tratar. Então, assim, por que não estar com um amigo? Eu ainda notei aqui algo. Qual a graça da gente fazer aniversário e não ter amigos com a gente? E a gente voltar ali naquele tempo e sentar junto com os amigos e botar para conversar assuntos, né? Reviver algum momento que a gente passou. Qual é a graça? Receber presentes valorosos de vizinhos, de alguém que mora no mesmo prédio que eu, no mesmo condomínio. Aí eu convido o pessoal do condomínio, recebo até presentes bons. Mas e o sorriso do amigo? E o carinho daquele amigo? E o abraço? Aquelas pessoas que estão trazendo um presente valoroso, elas têm isso para nos dar. E por último, eu botei: e quando a gente precisa de um apoio, como eu citei esses momentos que eu já passei, e quando a gente precisa de um apoio, amigo não se compra, amigo se constrói, né? Amigo é aquela pessoa que, ao longo do tempo, a gente, a gente vê qual vai ser o momento exato que a gente vai precisar dele. E quem construi uma boa amizade, quando precisar de um amigo, o amigo vai estar ali, né, pronto, de braços abertos para nos atender. Pois é, pessoal, é assim e é isso que eu acho sobre a amizade. Eu fico triste, sinceramente, com essas pessoas que dizem que não têm amigos, não gostam de tê-los, né, que eles não são importantes em suas vidas. Eu espero que esse vídeo tenha servido para que vocês possam meditar, não é? E valorizar as amizades que vocês têm, certo? E meditar na importância. Se fosse para a gente viver só, Deus teria feito uma ilha para cada pessoa e nós estaríamos em uma ilha. Então, nós não somos uma ilha, então não devemos viver isolados. Que Deus abençoe cada um de vocês e espero vocês nos próximos vídeos. Curtam, compartilhem, divulguem o nosso canal. Que Deus abençoe a todos.